Gente, nós vamos ver daqui a pouquinho mais uns 8 minutos do depoimento da professora Monique no que diz respeito a como que tanto o Jairinho quanto o Leniel se comportavam em relação a ela ser mãe do Henri. Vocês vão ver ela mesma explicando no depoimento técnico, no depoimento correto, algumas coisinhas, por exemplo, como eram divididas as despesas entre ela e o Leniel em relação à escola do Henri, à babá do Henri. Ela vai falar sobre quando o Leniel ficava instigando o menino a olhar para a mãe de maneira diferenciada, por exemplo, quando ele vai dizer que a bunda da mamãe só pertence ao papai e ao Henri, coisas que o Leniel colocava na cabeça do filho. Que quando o Leniel vai dizer para ela, né, sobre a frase que o Henri diz para ele, que o Jairinho abraçava forte, que ele não gostava disso, ela, naquele momento, naquele contexto, ela interpreta isso como um ciúme do Leniel, que é totalmente compreensível numa situação de uma mãe, na situação em que tanto a Monique quanto o Henri estavam. É muito comum pais ficarem inventando histórias, porque é só você juntar as coisas. O mesmo Leniel, que foi reclamar com a Monique que o Henri disse a ele que estava recebendo abraço apertado do Jairinho, é o mesmo Leniel que estava dizendo para o menino que a bunda da mamãe pertence ao Leniel e ao Henri. É o mesmo homem que faz esse tipo de coisa. Como que a opinião pública não consegue entender que tem alguma coisa errada nesses relatos? Pior, como a opinião pública acredita em tudo que esse homem fala sem provas e nem sequer ouve o que a professora estava falando ali num tribunal com o compromisso de não mentir, né? Igual um episódio aí que, junto com essas outras falas estranhas do Leniel pro Henri, ela vai mencionar sobre que insinuou na frente da avó materna do Henri que a Monique havia roubado um carro dele, quando era exatamente o contrário que estava acontecendo, né? A Monique estava pagando o carro, por isso ela ficou com o carro. E outros detalhes que ela vai mostrar. Veja isso tudo daqui a pouquinho. Antes, eu preciso dizer algumas coisas a você sobre, de novo, a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni. É incrível como está se formando uma equipe em todo o país. Eu estou vendo isso muito em proximidade com as próximas eleições. Parece que tem uma equipe se formando no país inteiro, de norte a sul, que eles vão indo de podcast em podcast, dando entrevista com pessoas famosas. Por exemplo, a Ana Carolina, depois do documentário sobre a filha dela, está dando tudo quanto é entrevista, em tudo quanto é podcast, o que eu não vejo nenhum problema. Já se passou 15 anos, né, da morte da filha dela, da morte trágica. O estranho é que em meio a essas várias entrevistas ela tem uma certa compulsão estranha de ficar falando em defesa do Leniel e falando coisas que ela não entende acerca da professora Monique. Até porque eu vou falar hoje aqui um pouquinho de alguns trechos que ela falou na entrevista ao Beto Ribeiro. Nessa entrevista, por exemplo, ela vai deixar bem claro que ela preferiu não conhecer os autos, o processo que envolveu o caso Nardoni, né? Ou seja, ela não leu a própria história da própria filha, e eu não estou aqui julgando-a por isso. A minha crítica é exatamente em relação ao oposto. Ora, se ela nem conheceu nos autos a história da própria filha, ela não fez questão de ler detalhes disso, que eu acho estranho, mas tudo bem, é uma opção da pessoa. O chato é ela, então, que não conheceu nem a história da própria filha, a história jurídica, os dados jurídicos, os dados processuais, vir agora a público ficar falando mal da professora Monique, porque ela não leu a história da própria filha, não conhece o caso Henri nos bastidores, não leu processos, não leu reclamações, não leu pedido de retificação de documentos, etc. E aí ela sai falando mal de uma mulher que ela não conhece, que também é vítima no processo. A professora Monique não sabe como ela perdeu o filho dela. E ainda que não fosse o caso, por que essa mulher que não leu o próprio processo referente à própria filha sai agora por aí em podcasts falando mal da professora Monique e falando bem do Leniel? Porque qualquer pessoa que vá aos autos do processo e lê alguma coisa, começa a se perguntar, ué, mas o que está acontecendo com o Leniel? Mas para não ficar aqui nos meus pareceres, eu vou aqui pensar algumas partes importantes que eu julgo importantes nessa entrevista, tanto da parte da Ana Carolina, quanto da parte do seu entrevistador, o Beto Ribeiro. Olha só essa parte aqui, por exemplo. Ó.
eu aproveito até aqui para falar do Leniel, porque muitos falam, como o Leniel entrega o Henry, porque o Henry já... Tinha indícios. Foi a primeira vez. Ele estava 1 mês e meio com o Jairo. E com... Primeira vez que ele falou, ele entregou para Monique. A segunda vez ele não ia deixar. Ele foi... Da primeira vez o menino morreu. Então, assim, Vejam só como que a mentira é fabricada e espalhada assim. Olha só. As próprias entrevistas do Leniel mostram que não era a primeira vez que ele vinha recebendo relatos do filho dele. Por pelo menos 2 vezes anteriores à morte do menino, o menino chega para o pai e fala que recebia abraços apertados do Jairinho. Isso significa várias coisas e a professora Monique, no corte que eu vou colocar no final deste vídeo, vai explicar essa situação. E numa outra feita, ele fala que está tristinho, liga para o pai e fala que ele está triste, que ele não queria morar na casa da mamãe. Isso é o Leniel quem narra isso. Então o Leniel está dizendo que ele sabia de coisas, ele sabia mais coisas do que a professora Monique. Aí vem o Beto Ribeiro, né, com todo respeito, ele lá bem intencionado, querendo defender o amigo Leniel, mas é estranho ele falar que aquela era a primeira vez. Não era a primeira vez. E outra coisa, mesmo que fosse a primeira vez, gente, eu tô com meu menino pequeno, que já tinha me falado outras vezes da insatisfação dele, falado a mim como não teria falado à mãe, porque o Henry não tinha falado para a mãe dele da forma como ele falou para o pai, caso seja verdade essas narrativas do Leniel. E aí o menino chora, passa mal, se segura no colo do pai, diz que faz vômito, e ele mesmo assim devolve esse pai a essa mãe, ainda com aquela história de que ele não tinha como fazer isso porque senão ia ter a tal da alienação parental. Aliás, uma coisa estranha é que esse processo, né, essa saga da Ana Carolina rodando o Brasil de norte a sul, sem ela o perceber, ou talvez seja um propósito dela, é aquela coisa de ajudar pais, homens, nessa questão da alienação parental. Nós temos todo um movimento de mulheres, quem quiser entender isso melhor, vá lá no @mulheresunidas no Instagram, que você vai entender melhor essa luta. Muitas mulheres perdendo seus filhos, né? Eu até vou ver, a gente vai ver aqui no final dessa entrevista, a Ana Carolina falando que o Leniel ajudou ela a resgatar um filho para um homem. Mas essa mulher não está ajudando nesse momento centenas de mulheres que perdem seus filhos para pais abusadores. Essa prosperidade ainda, né, da estrutura misógina, onde temos agora uma mulher que 15 anos depois da morte da filha está ajudando homens em relação a manter essa lei de alienação parental, que é o interesse pessoal do Leniel, e ao mesmo tempo ela não mostra a ajuda de nenhuma mulher. E temos várias mulheres aflitas, desesperadas, panicadas, perdendo as suas crianças para pais abusadores. Mas não, eles estão formando toda uma equipe aí de norte a sul para lutar em prol da alienação parental, que foi feita lá por um pedófilo estadunidense, né? Enfim, então não tem nada disso de que era a primeira vez que o Leniel estava ouvindo algo do menino e por isso ele não sabia agir. Ele sabia muito bem como agir e na verdade ele deixou esse filho seguir a morte, né? Mas vamos ver um outro trecho aqui onde eles vão comparar novamente a situação da Monique e do Jairinho na delegacia com a situação dos Nardoni na delegacia. Repare. De brincão, camisa vermelha, eles impávidos. Me lembrou muito Monique e Jairo, sabe assim? Falei, é a Monique, só que de brincão, também igual ela, já de cavalo. A pessoa se vestiu para ir à delegacia. A pessoa se arrumou para ir. É uma coisa, você não se arruma para ir à delegacia, né? É uma coisa assim. E você tava... Olha só, o pré-julgamento, e eu diria até assim, o senso comum de um jornalista ou de um pretendente a investigador. Há muitas diferenças aí nesse processamento do caso Nardoni e do caso Henry. Por exemplo, quando a Monique esteve na delegacia arrumada, naquele período ela estava achando que o filho dela tinha morrido de alguma coisa que ela não sabia o que era. E aí, até nesse momento, o seu então companheiro Jairinho a cerca, fala que eles vão recomeçar a vida, aquela série de coisas, e ela ia acreditando porque naquela situação, naquele momento, ela não percebia, não imaginava duas coisas, nem que o filho tinha sido assassinado e nem que o principal suspeito do assassinato fosse o então companheiro dela. Isso é bem diferente da situação dos Nardoni. Então, pensando que o filho dela havia morrido e ela tendo de ir à delegacia dar depoimento, aliás, eles até falam isso, né? Ela fala isso na entrevista ao Inteligência Limitada. Ela fala assim, não, uma pessoa que
que se percebe inocente, ela vai à delegacia, ela quer depor, porque ela está fazendo essa contraposição em relação aos Nardoni, que não foram depor, estavam se escondendo. Enquanto Jairinho e Monique, no caso a professora Monique, ela não se escondeu. Né? A polícia precisou daqueles estadalhaços de ir lá buscar, mas eles não estavam fugindo, não estava acontecendo nada disso. No máximo, o Jairinho estava planejando fugir e estava tentando levar a Monique junto. Essa que foi a questão. Só que naquela época, a Monique não sabia que ele era o principal suspeito e que ele estava cooptando para esconder as próprias suspeitas. Então, são coisas bem diferentes. Ela foi arrumada à delegacia porque ela não imaginava o desespero de ter perdido o filho para um assassino e assassinado, não estava tomando conta dela ali naquela situação, ela só estava depondo, e ela estava exatamente igual a Ana Carolina fala para o menino lá do Inteligência Limitada. Ela estava dizendo o seguinte: eu preciso me defender porque eu sou inocente. É interessante que isso foi usado para dizer que ela era narcisista. Não, quem está desesperado e quem sabe que é inocente vai querer ir à delegacia, vai querer falar tudo, vai querer se defender. Aliás, eu sugiro que você assista ao depoimento dela, que é um depoimento muito bem feito, porque ela está ali na plenitude da sua inocência. Inocência que eu falo em relação a esse crime que ela não cometeu. Não é que ela é um ser... As pessoas confundem muito inocência com ingenuidade. Não. Ela é inocente em relação a esse crime. Ela também não sabe como ela perdeu o filho dela e foi sabendo aos poucos. E aí quando ela está lá na delegacia arrumada, ainda tinha uma questão ali, né? Ela estava sendo enredada e enganada pelo primeiro advogado do caso, que instruía o casal. Olha, como vocês não têm como saber ou como provar à população que você é inocente, então siga essa história aqui que eu vou contar para você. Eu sou advogado, fui contratado, vocês estão pagando para mim 2 milhões, não é à toa? Sigam-me. E aí ela foi seguindo, porque ela não sabia nem que o filho dela tinha sido assassinado e nem que o suspeito era o cliente do advogado que pagou 2 milhões de reais para aquele primeiro advogado. Né? E aí, ela achando que o filho dela morreu sabe-se lá do que, ela se arrumava, colocava as roupas que o advogado instruía. Ela não estava ali mancomunada com ninguém, ela só não sabia o que estava acontecendo. Então, ela foi traída na sua própria inocência em relação ao caso. Tanto é que quando ela descobre isso, o que ela faz? Ela destitui o advogado e quer defesa separada. Aí fica o Ministério Público do Rio de Janeiro insistindo em que seja um crime do casal para iludir vocês, iludindo inclusive o Beto Ribeiro. Quando ele começa a falar que era a primeira vez que o Leniel teve contato com o menino, então ele não sabia que o menino estava pedindo socorro. Ora, ele sabia, e sabia muito mais do que a professora Monique. E aí quando ele vai comparar agora o casal na delegacia, a Monique estava desesperada na delegacia e ela estava se arrumando, indo de maneira coerente por instrução do advogado e por não saber que o filho dela tinha sido assassinado. Essa é a verdade. Um outro equívoco é quando a Ana Carolina, né, vai dizer que o Leniel está transformando o luto dela em luta. O luto dele em luta. Que é uma grande de uma farsa. O Leniel não está transformando o luto em luta. Porque é só você ver o que o Leniel está querendo. Manter a lei da alienação parental. Que luta é essa? Planos de vingança contra todas as mulheres. Igual eu acabei de mencionar. Tanto ela o elogia, quanto ela está dizendo que ajudou um amigo dele, né? Teve um contato, passou alguém para ele ajudar. Mas olha que interessante, no meio de tantas mulheres desesperadas, tanto quanto ela e tanto quanto a professora Monique, ela ajuda uma situação específica de um homem. Quer dizer, os homens têm esse privilégio de a situação de um ou outro ser facilmente detectada, porque é um ou outro que realmente é vítima na situação. Agora, esse tanto de mulheres vítimas que não são contempladas pela justiça. Por que a Ana Carolina não se compadece dessas mulheres e não tem um projeto para socorrer mulheres que tomaram uma rasteira da vida igualzinho ela tomou? Mas não, ela ressurge 15 anos depois para ajudar as machistices de um machista que vai caminhando aí pela direita corrompida, né? Porque veja o vídeo anterior dessa minha série sobre o caso Henri. O amigo pessoal do Leniel que está preso hoje é gente de corrupção, de ideologia de direita. É gente corrupta. Né? Mas vem com aquela corrupção assim, eu sobrevivi a um crime, tipo Damares. Olha, gente, eu fui estuprada na infância. Aí o fato dela ter sido estuprada na infância, ela usa isso para poder atrapalhar a vida de muitas mulheres, muita gente desesperada. Ela usa o sofrimento do qual ela escapou para ser cruel contra as outras pessoas. O Leniel usa o fato de que ele perdeu um filho para agora fazer covardias contra a mãe desse menino que ele sabe que era uma mulher íntegra, uma mãe fiel, uma mãe solitária, porque ele nunca ajudou ali no exercício da maternidade e da paternidade.
Então essas contradições que a Ana Carolina não vê. Agora veja mais um pedacinho dessa entrevista, onde a gente fica sabendo do absurdo em que Leniel quer tirar o sobrenome da Monique do menino Henri e quer tirar o menino Henri do jazigo da família materna. Olha esse absurdo aqui, ó. Vamos fazer um projeto, gente, parar de falar Isabela Nardoni para Isabela Oliveira. Você pretende? O Leniel falou para mim na entrevista que eu fiz com ele, que ele quer tirar o sobrenome da Monique, do Henri, e quer tirar porque o Henri está enterrado no jazigo da família dela. Você pensa um dia em tentar tirar o nome da Nardoni, da Isabela, ou isso já ficou para trás e deixa lá? Eu nunca pensei nisso. Inclusive eu vi também muitas mensagens no Instagram fazendo essa pergunta. Eu nunca pensei nisso. Não é a minha ideia. Pode ser que amanhã eu mude. Claro. Mas hoje não é a minha ideia. Nunca realmente pensei nisso. Graças a Deus ela está no jazigo da minha família. Então isso é uma dor. Um sossego que infelizmente o Leniel não tem. Então assim, falando nele, acho que ele tem hoje muito menos sossego do que eu. Eu vejo a luta dele, é um cara de um coração incrível, um cara que luta. Ele é atacado. O Leniel tem uma sacanagem que as pessoas estão fazendo, gente, pelo amor de Deus, parem com isso, que atacam ele como se ele fosse ele culpado da morte do filho. Mas as pessoas fazem isso. Isso é horrível, gente. As pessoas infelizmente fazem isso. Ele é tão... Enfim, se vocês viram da boca dos dois o absurdo, né? Então não estou falando que mal do Leniel, não. Estou falando de coisa que os amigos dele estão relatando em público. O Leniel, mesmo sabendo da integridade da sua ex-esposa, quer tirar o nome Medeiros, o sobrenome Medeiros do filho dele, enquanto ele segue por aí abusando da imagem do filho, da memória do filho, do cadáver do filho. Mas o mais absurdo é o Beto Ribeiro ficar com dó e dizer que o Leniel ele está sendo acusado de ser culpado pela morte do filho. Não, gente. Inclusive eu queria que você entendesse bem quando eu chamo a sua atenção para algumas esquisitices do Leniel. Eu não estou acusando da morte do filho. Eu não acho que o Leniel matou o menino. O que eu acho estranho, e aí a gente tem o direito de desconfiar, do mesmo jeito que esse ex-marido da professora Monique fica por aí difamando-a, porque ele deseja que ela morra na cadeia, porque enquanto ele fala assim, ela desejou a minha morte, ele está executando a morte dela, igual vocês podem ver agora nos últimos episódios aí, onde ela teve que ser transferida de presídio, mas as páginas que Leniel assina às escondidas, tá aí zombando dela, falando que é invenção, né? Porque ele quer que ela morra. E aí, o que a gente aponta a situação dele, não é por querendo acusá-lo de ter matado o filho, é no sentido de que essa covardia que ele faz contra a ex-esposa está dizendo alguma coisa de estranha sobre esse homem, sobre esse ex-marido, sobre esse pai do Henri. É isso que a gente quer chamar a atenção de vocês. Porque se ele fosse um homem íntegro, verdadeiro, ele pararia de fazer essas covardias contra a professora Monique, porque a justiça constatou. Olha, a situação da Monique chamou a atenção do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que falou assim, não, ela vai responder o processo em casa, porque essa mulher não tem nada que prove que ela fez alguma coisa contra o filho dela. Aí ela estava em casa. Aí o ex-marido, com ódio da coisa justa que foi feita pela sua ex-esposa, a maravilhosa mãe do seu filho, que perdeu o filho enquanto estava desacordada em casa, né? Que está tentando provar a inocência, e até nisso ela está sendo acusada, porque se ela fica calada igual os Nardoni, é psicopata. Se ela fica desesperada em provar a inocência, isso é estrategismo. Mas o Leniel a conhece. E aí ele está transformando até a personalidade dela em coisas que ele faz muito pior do que ela, como se ela fosse uma psicopata, né? Vamos pegar o exemplo do dia do futebol, lá no dia que ela foi rememorar momentos que ela tinha feliz com o filho dela, onde ela tinha ido várias vezes até sem Leniel, naquele mesmo dia onde ele publicou para Deus e o mundo que a mulher estava lá, né, ele e o tal do Bate da Record, nesse mesmo dia ele estava no mesmo jogo, se confraternizando e bebendo, e até dizem as pessoas que ele chegou a levar a garota de programa para casa naquele dia. O mesmo pai de luto quebrantado, divertindo, e a mãe que estava lá na solidão, se rememorando com o filho dela, pegaram a imagem dela, mas não pegaram a imagem do pai com a garota de programa, né? Enfim, é só investigar para saber se o que eu estou falando aqui é verdade. O Ministério Público, né? Ministério Público que vive dos nossos rendimentos, que vive dos nossos impostos, é só investigar.
Fora isso, a gente não está aqui acusando o Leniel de ter matado o filho dele, não. A gente está acusando o Leniel de fazer covardias contra a ex-esposa, que nunca atentou contra esse homem e nunca atentou contra o filho desse casal, o filho deles, né? Mas, enfim, o que a gente está vendo é um ensaio, um arranjo político, né? Possivelmente essa Ana Carolina vai sair aí vereadora em São Paulo, o Leniel vai sair vereador no Rio, e essas pessoas que eles estão ajudando com segundas intenções vão sair vereador em alguma coisa. E isso é muito triste, porque nós temos no meio desse imbróglio todo vidas perdidas, a vida do pequeno Henri, a vida da Isabela. Eu entendo se a mãe da Isabela, 15 anos depois, quiser entrar para a carreira política. O triste são as companhias que ela está adotando para entrar na carreira política, e ela, que não quis ler o processo relativo à própria filha, fica agora falando mal de um processo também que ela não conhece, que é a situação da professora Monique, mulher íntegra, que está tentando provar a sua inocência e já conseguiu provar a sua inocência, tanto é que ela está presa agora por uma mentira que o Ministério Público, junto com o Leniel, colocou no processo. Enfim, é isso que a gente precisa atinar, é para isso que a gente precisa atinar, que tem uma mentira aí que colocou a professora Monique na cadeia. Quando o Supremo Tribunal Federal reparar o processo, eles vão ficar até com vergonha, porque eu acredito muito naqueles ministros e ministras do Supremo. O pessoal fala assim, o Supremo decidiu voltar à prisão, diz o jornalista. Não, não foi o Supremo que decidiu fazê-la voltar à prisão. Foi uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que eu prefiro acreditar prudentemente, que ele foi induzido a erro. Mas, na verdade, o ministro Gilmar Mendes é um homem muito criterioso. Tem algum acórdão aí que ele está fazendo parte, e talvez ele não saiba do que, mas tem algum acórdão lá da 7ª Câmara do Rio de Janeiro, que fez um link com o ministro Supremo, e aí seria muito interessante se a corte visse isso. Mas seja como for, Ana Carolina, por favor, pegue menos pesado, ou não pegue de jeito nenhum em relação a Monique, porque se você não conheceu o processo da sua filha, você desconhece mais ainda esse caso Henri, que é uma coisa muito bizarra. E não vou falar do Jarinho. Jarinho está lá nas mãos da justiça, será julgado. Monique está sendo julgada pelas coisas muito inferiores às quais o Leniel nem será investigado, que essa é que é a grande injustiça. Ele ouviu do filho que estava acontecendo e nem está sendo investigado. Tinha de ser investigado por todo o mal que ele está cometendo contra a sua ex-esposa. Mas enfim, já estou falando demais. Assista a narrativa e a verdade que emana no discurso da professora Monique. Confira aí. Sendo que ele tinha muito ciúme do Leniel, porque eu e o Leniel, quando nos separamos, nós começamos a nos tratar bem e de forma respeitosa. Não tinha mais as brigas que tinham antes. Então, eu chamava sempre o Leniel de Lê e ele me chamava sempre de Nick. Era um apelido entre a gente, mas a gente não tinha absolutamente nada, não tinha mais nada, nenhum relacionamento, nada. Era só mesmo questão de Henri, dele pegar o Henri aos finais de semana, trazer para mim. Eu consultei ele sobre a escola. Todo final de semana? O Leniel pegava todo final de semana. Só que no período que ele teve Covid, que ele não pegou, mas ele pegava todo final de semana. Ele ia estudar no Marista. Contratado que quem ia pagar a escola? Então, quando nós tivemos o nosso divórcio, ele ficou de pagar 20% do salário dele. Se eu não me engano, dava 2.000 e pouco, ou 1.800, mais metade do valor da babá. Então, a escola, o valor que ele me pagava não dava nem a mensalidade da escola, que a escola do Henrique custava 3.187. Se eu não me engano, era 3.187 reais. Era quase 3.000. Quem pagou, então, a escola? Eu e o Leniel. O Leniel me ajudava. Mas eu ganhava um salário de 9.000 reais. Eu conseguia bancar a mim e o meu filho. Então, o Leniel ajudava da forma dele, que foi o acordo que nós tivemos no divórcio, que era os 20%, mais a metade do valor da babá. Então, eu pagava também a babá, e a babá de Bangu eu pagava sozinha, até porque eu queria que o Henrique tivesse uma babá em Bangu, porque meu pai era acamado e a minha mãe já é uma pessoa idosa. Então, quem pagava de Bangu era eu, e ele pagava metade da babá da Barra e metade, e a porcentagem dos valores referentes também à escola. E aí, começamos a morar lá,
num determinado período, acho que segunda semana de janeiro, acho que foi na metade da quinzena, dia 14 ou dia 15 de janeiro, o Leniel me ligou perguntando se ele podia buscar o Henri. Eu falei, claro, você pode buscar o Henri. Ele foi até o apartamento, ele falou assim, aonde que eu busco o Henri? Eu falei assim, você vai buscar no endereço do Majestic. Aí ele falou, tudo bem. Quando chegou lá, eu levei o Henri, entreguei ele para o pai, Leniel pegou o Henri e eles seguiram acho que para o recreio, talvez. Não me recordo ao certo, mas acho que foram para o recreio. Quando o Leniel voltou para entregar o Henri no domingo, ele me ligou e falou assim, Monique, você pode descer para eu conversar com você? Eu falei, claro. Aí desci. Ele falou assim, olha só, o Henri reclamou para mim que o tio Jairinho, que agora ele sabia quem era o tio Jairinho, porque o Henri falou o nome, que o tio Jairinho deu um abraço forte nele e ele não gostou. Eu falei assim, bom, eu não vi esse abraço forte, o Henri também não relatou para mim abraço forte, que tenha machucado, nada. Mas eu vou repreender. Ele falou assim, você se importa de você chamar ele? Eu falei, não me importo. Interfonei para o Jairinho, pedi para que ele descesse para falar com o Leniel. E, de forma muito amistosa, os dois conversaram. O Leniel falou para ele que se ele podia não dar abraços apertados, que ele não queria que o Jairinho desse abraços apertados no meu filho. E o Jairinho também, de forma muito amistosa, respondeu que faria a vontade do pai. E ali foi tudo certo, não teve nenhuma discussão, nenhuma alteração de voz, nada. Henri subiu, fomos para o apartamento. Depois fomos para a piscina, fomos brincar, e nada mais aconteceu. Cá, a senhora não perguntou, não se aprofundou com o Henri sobre esse abraço? Não, Vossa Excelência, desse abraço apertado, eu achei até que fosse ciúme do Leniel, porque tinha uma nova presença masculina em casa. Porque, ao meu ver, assim, um abraço não causa uma estranheza, né? Um abraço apertado, até porque o Henri ficava 100%. A senhora não chegou a perguntar ao Henri, nem o Henri espontaneamente lhe narrou esse abraço depois que o pai se queixou. Não. Até porque realmente eu achei que fosse ciúme do Leniel, eu achei que tivesse sido ciúme, né? Porque era uma pessoa nova dentro de casa ocupando o lugar dele, que era de direito dele. Então, achei que fosse realmente ciúme. E nós passamos, continuamos, só que o Henri, ele não tinha ainda começado as aulas e ele tinha predileção pela casa de Bangu. Então, o que eu fazia? O Henri ficava metade do tempo com os avós, com a minha mãe, com meu pai, meu irmão, em Bangu. A outra metade ficava comigo, lá no Majestic, e aos finais de semana, Leniel pegava. Então, o tempo era muito dividido entre essas 3 casas. E o Henri, assim, ele estava um pouco perdido, porque ele queria ficar em Bangu, onde ele nasceu, onde ele viveu, comigo e com o pai dele. Muitas vezes ele me perguntou, por que você e o papai não estão juntos comigo? Aí eu falo, filho, porque mamãe e papai agora são amigos. Você não queria tanto que mamãe e papai fossem amigos? Hoje em dia nós somos amigos. E realmente a gente era amigo, a gente se tratava bem, o tempo todo a gente se falava, a gente trocava mensagem praticamente todo dia. Eu mandava foto e vídeo do Henri o tempo inteiro para o Leniel, que era um pai que gostava de receber fotos. E eu mandava muitas fotos e vídeos para o Leniel, e eu achava realmente que era a parte do ciúme, né? Que era um ciúme de pai, que eu acho que, se fosse ao contrário, eu também me sentiria na mesma posição, que eu iria achar que tinha uma mulher, né, no meu lugar. Eu me colocava muito no lugar do Leniel. Então, eu respeitava esse espaço que ele tinha. Sendo que, na segunda semana de janeiro, aconteceu esse episódio do abraço apertado, que o Leniel me relatou, mas que o Henri não comentou comigo. O Leniel só comentou na volta, e eu não sei se realmente foi verdade, ou se foi, talvez, invenção do Leniel, porque ele estava com ciúme, não sei, mas eu também acho que ele não inventaria isso. Enfim, eu acho que foi um pouco dele ficar questionando o Henri, perguntando assim, mas quem está lá? Mas como que é a pessoa? Como que ele fica? Porque o Henri, quando ele voltou, ele falou assim para mim, mamãe, a sua bunda é de quem? Isso foi uma frase assim que marcou muito a nossa, né, esse tempo, esse período.
Aí eu falei assim, filho, por que você está perguntando isso? A bunda da mamãe é de quem? Aí ele falou assim, não, porque o papai disse que a bunda da mamãe é minha e dele. Eu falei assim, Henri, a bunda da mamãe é da mamãe, mas, se você quiser, eu te empresto ela de vez em quando. Aí ele falou, tá bom, porque ele gostava de dormir encostado na minha bunda, com a cabecinha na minha bunda. E aí eu falei, que pergunta estranha, né, do Henri fazer, porque o Henri não fazia esse tipo de pergunta. Aí passou. Depois o Leniel pegou de novo o Henri, foi para a casa dos meus pais, e ele ficou lá na casa dos meus pais sábado e domingo, e o Henri também veio com outro comentário na frente da minha mãe, na frente da Glauciene, que era a babá. Falou assim, vovó, por que a mamãe roubou o carro do papai? Aí a minha mãe falou assim, Henri, sua mãe nunca roubaria nada de ninguém, muito menos do seu pai. Aí eu fui conversar com o Leniel, falei assim, Leniel, olha só, acho que você está confundindo as coisas. Tem determinados assuntos que você não tem que falar com o nosso filho. Primeiro, que o carro não foi roubado. Segundo, que você não me deu o carro. Eu comprei com meu dinheiro, eu comprei pelo meu contra-cheque, que eu estava pagando até agora, a última prestação foi mês passado, de acordo com o que eu recebia, foi um teto que eu consegui, o carro que eu consegui comprar. Então, esse tipo de comentário não é para você fazer. Ele concordou, pediu desculpa, ele falou que ele se excedeu, porque ele estava sem carro no momento, e ele viu que eu estava com um carro, que, no caso, quando nós estávamos casados, era o carro da família. E eu não gostei, comecei a não gostar desses tipos de comentários que o Leniel fazia naquela época. Mas, enfim, entendia. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.